Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre distância entre dois pontos. Então vamos lá. Exemplo de número 1. Exemplo de número 1 diz assim: prove que o triângulo, cujos vértices são A, 2 e 2, B, menos 4 e menos 6, e C, 4 e menos 12, é retângulo. Então vamos provar que esse triângulo aqui de vértice A, 2 e 2, vértice B, menos 4 e menos 6, e o vértice C, 4 e menos 12. Então nós queremos provar que esse triângulo é retângulo. Então, para que esse triângulo seja retângulo, é necessário que a hipótenusa ao quadrado seja igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Então, observe que nessa questão nós não sabemos qual vértice está relacionado com o ângulo reto. Então, nós temos que fazer a distância entre esses pontos. Primeiro, a distância de A até B, depois a distância de B até C e, por último, a distância de C até A. Então, começando com a distância de A até B. Então, aqui é o x1, y1. Aqui é o x2, y2. Já orientamos, agora faremos o cálculo da distância. Então, distância de AB é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Fechou o sinal da raiz. Distância de AB é igual a raiz quadrada, que é meu x2, menos 4, que é meu x1, 2, fechou parênteses, elevou ao quadrado, mais, abre parênteses, que é o y2, menos 6, menos, que é o y1, 2, fechou parênteses, elevou ao quadrado e fechou o sinal da raiz. Distância de AB é igual. Sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal, menos 6 ao quadrado. Sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal, menos 8 ao quadrado. Fechou o sinal da raiz. Distância de AB é igual. Base negativa elevado expoente par dá positivo, 6 ao quadrado, 36. Base negativa elevado expoente par dá positivo, 8 ao quadrado, 64. Distância de AB é igual a 36 mais 64, vai dar 100. Distância de AB é igual a raiz quadrada de 100 é 10. Então, já encontramos a distância de AB. Agora, nós vamos calcular a distância de BC. Então, vamos calcular a distância de B até C. Então, agora vai ser x2, y2, e aqui será o x1, y1. A distância agora é de B até C. Então, raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Fecha o sinal da raiz. Distância de BC é igual a raiz quadrada, que é meu x2. Meu x2 agora é 4, menos o meu x1. O meu x1 é menos 4. Perceba, tem o menos do 4, menos da fórmula. Menos com menos dá mais. Fica mais 4. Que é o y2, menos 12. Que é o y1, menos 6. Tem o menos da fórmula e o menos do 6. Menos com menos dá mais. Eleva ao quadrado, fecha o sinal da raiz. Distância de BC é igual a raiz quadrada, 4 mais 4, 8, 8 ao quadrado. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 6
ao quadrado. Distância de BC é igual a 8 ao quadrado, 64. Base negativa elevado ao expoente para positivo, 6 ao quadrado, 36. Então a distância de BC é igual a 64 mais 36 vai dar 100. Distância de BC é igual a raiz quadrada de 100, 10. Então a distância de BC também é 10. Agora nós iremos calcular a distância de C até A. Então aqui será o x2, y2, e aqui será o x1, y1. Então nós vamos calcular agora a distância de C até A. Então fica distância de CA, raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Distância de CA é igual. Quem é meu x2? Meu x2 é 2. Menos o meu x1, que é meu x1, 4. Fechou parênteses, elevou ao quadrado. Mais. Quem é meu y2? É 2. Menos o meu y1. Meu y1 é menos 12. O menos da fórmula com menos do 12 dá mais. E eleva ao quadrado. Distância de CA é igual a raiz quadrada. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal. 14 elevado ao quadrado. Distância de CA é igual. Base negativa elevado ao expoente par, o resultado dá positivo. 2 ao quadrado dá 4. 14 ao quadrado, 14 vezes 14, 196. 4 mais 196 vai dar 200. Como 200 não tem raiz quadrada exata, deixa dentro do radical. Agora nós queremos provar que esse triângulo é retângulo. Então, para que esse triângulo seja retângulo, a hipotenusa ao quadrado tem que ser igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa é o lado maior. Que é um lado maior aqui? O lado maior é a raiz quadrada de 200, que é o CA. Então vai ficar assim. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. CA ao quadrado é igual. Aí vem cateto B. AB ao quadrado mais BC ao quadrado. Quem é o CA? CA é raiz quadrada de 200 elevado ao quadrado. Quem é o AB? Fica 10 ao quadrado. Quem é o BC? BC também é 10, fica 10 ao quadrado. Cancela o índice, cancela o expoente pela propriedade dos radicais. Vai ficar 200 igual 10 ao quadrado é 100. 10 ao quadrado é 100. 200 é igual a 100 mais 100, 200. Duzentos é igual a 200, isso aqui é verdade. 200 é igual a 200. Logo, o triângulo ABC é retângulo. Então nós provamos que esse triângulo ele é retângulo. Então toda vez que nós precisarmos provar que um triângulo seja retângulo, nós temos que calcular a distância entre esses pontos. Primeiro de A até B, depois de B até C, por último de C até A. Exemplo de número 2. O exemplo de número 2 diz assim, ó, determine x de modo que o triângulo ABC seja retângulo em B, dados seus vértices A, menos 2 e 5, B, 2 e menos 1 e C, 3 e x. Então, no exemplo 2, nós temos um triângulo cujos vértices A é menos 2 e 5, B
é 2 e menos 1, e C é 3 e X. Então, diz que esse triângulo ele é retângulo em B. Então, já sabemos que o ângulo reto está contido em B. O que nós faremos? Nós faremos a prova para o valor de X. Temos que determinar o valor de X, sabendo que esse triângulo é retângulo. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Já sabemos que esse triângulo ele é retângulo. Aí nós vamos calcular a distância de A até B, depois de B até C e por último de C até A. Então vamos orientar o nosso ponto. O primeiro aqui é x1, y1. Aqui o segundo é x2, y2. Vamos calcular a distância de AB. Raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Fecha o sinal da raiz. Distância de AB. Raiz quadrada de... Quem é meu x2? Meu x2 é 2. Quem é meu x1? Menos 2. Tem o menos da fórmula, o menos do 2. Aí dá mais. Eleva ao quadrado. Quem é o y2? Menos 1. Quem é o y1? 5. Fechou parênteses, elevou ao quadrado. Distância de AB é igual a raiz quadrada. 2 mais 2 dá 4. Fica 4 ao quadrado. Sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal. Menos 6 ao quadrado. Distância de AB é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado dá 16. Base negativa elevado expoente par dá positivo. 6 ao quadrado, 36. Distância de AB é igual. 16 mais 36 vai dar 52. Como 52 não tem raiz quadrada exata, permanece dentro do radical. Agora vamos calcular a distância. Nós calculamos de A até B. Vamos calcular agora de B até C. Vamos calcular a distância de B até C. Vamos orientar agora. Então aqui será meu x1, y1 e aqui meu x2, y2. Ok. Então vamos calcular agora a distância de B até C. Então a distância de B até C vai ficar assim. x2, que é meu x2, 3. Menos o meu x1, 2, eleva ao quadrado, mais, que é meu y2, x, que é meu y1, menos 1, o menos da forma, o menos do menos 1, vai ficar mais 1, e eleva ao quadrado. Distância de BC é igual a raiz quadrada, 3 menos 2 dá 1, fica 1 ao quadrado, mais, e aqui nós ficamos com um produto notável, x mais 1 elevado ao quadrado. Então vai ficar primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Vamos usar essa fórmula do quadrado da soma de dois termos. Então fica primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Distância de BC é igual a 1 ao quadrado dá 1, mais x ao quadrado, 2 vezes x, 2x vezes 1 dá 2x, mais 1 ao quadrado vai dar 1. Aí nós vamos organizar. Então ficará assim, distância de BC é igual a x ao quadrado, mais 2x, mais 1 aqui do começo, mais 1 do final. Distância de BC é igual a x ao quadrado,
mais 2x mais 2. Pronto. Achamos a distância de BC. Agora precisamos encontrar a distância de C até A, a distância de CA. Então aqui agora vamos orientar como x1, y1, e aqui será o x2, y2. Vamos calcular agora a distância de CA. Então fica x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Distância de CA. Quem é meu x2? Meu x2 é menos 2. Menos o meu x1, que é meu x1, 3. Eleva ao quadrado, mais. Quem é meu y2? 5. Menos. Quem é meu y1? X. Fechou parênteses, elevou ao quadrado. Distância de CA é igual. Sinais iguais soma os numerais 2 mais 3, 5 e preserva o mesmo sinal. Então, menos 5 ao quadrado, mais. E aqui ficou um produto notável. Vamos usar o quadrado da diferença de dois termos. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Fecha aqui o sinal da raiz. Distância de CA é igual. Base negativa elevado a expoente par dá positivo, então vai dar 25. Mais 5 ao quadrado, 25, menos 2 vezes 5 dá 10, vezes x dá 10x, mais o x ao quadrado. Distância de CA é igual. 25 mais 25 dá 50, menos 10x mais x ao quadrado. Distância de CA é igual. Raiz quadrada, vou organizar, fica x ao quadrado, menos 10x mais 50. Essa aqui é a distância de CA. Agora nós vamos observar que esse triângulo ele é retângulo em B. Então nós sabemos que o vértice onde se encontra o ângulo reto é o vértice B. Então, se é o vértice B, o triângulo vai estar dessa forma aqui, ó. A, B e C. Aqui é o ângulo reto, ele é reto em B. Então, esse lado maior que a hipotenusa é o AC. O AC é o mesmo CA. Então, eu já sei que a distância de CA, então CA ao quadrado, vai ser igual ao BC. Que é o BC? Aqui é o BC ao quadrado. Mais o AB ao quadrado. Então, mais o AB ao quadrado. Então, quem é o CA? CA está aqui, raiz quadrada. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, menos 10x mais 50. Isso aqui é elevado ao quadrado, igual ao BC. Quem é o BC? Raiz quadrada de x ao quadrado, mais 2x mais 2. Elevado ao quadrado. Quem é o AB? Raiz quadrada de 52 elevado ao quadrado. Cancela o índice, cancela o expoente pela propriedade dos radicais. Fica x ao quadrado menos 10x mais 50. Cancela o índice, cancela o expoente. Fica x ao quadrado mais 2x mais 2. Mais
cancela o índice, cancela o expoente, ficou 52. Aí vamos cancelar esse x ao quadrado, mesmo número com o mesmo sinal, em membros diferentes. Ficará menos 10x mais 50, igual a 2x mais 2 mais 52, vai dar 54. Vamos organizar, menos 10x, está positivo no segundo membro, vem para o primeiro com a operação inversa, vem negativo, igual a 54, estava positivo aqui no segundo, veio para o primeiro, e aqui está positivo no primeiro, vai para o segundo com a operação inversa. Sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal, 10 mais 2, 12, fica menos 12x. Sinais diferentes subtrai os numerais, 54 menos 50 dá 4, e preserva o sinal do maior valor absoluto. Isolo x é igual a 4, dividido para menos 12, o 12 está multiplicando, ele desce dividindo, operação inversa. X é igual a positivo com negativo dá negativo, 4 não divide por 12, mas dá para eu simplificar por 4. Então 4 dividido por 4 dá 1, e 12 dividido para 4 dá 3. Logo, o valor de x é menos 1/3. Então conseguimos aí encontrar o valor de x para que esses pontos determinem esse triângulo cujo vértice B é um ângulo reto. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Se vocês gostarem dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.